e na vida eterna. Amém. Amém. Podem sentar. Jesus está a poucas horas de ser morto. Ele sabe disso. Poucas horas na sua plenitude, na sua sabedoria, ele sabe qual é a obra que ele precisa fazer. E ele aqui escreve um testamento para nós. Um testamento. Ele está na quinta-feira, quando ele vai celebrar a ceia. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João são todos em 3 dias. Tem 20% do ensinamento de Jesus está nos últimos 3 dias. É um intensivo. E Jesus aqui, ele fala da sua morte, os discípulos não entendem, mas Jesus precisa ser obediente ao Pai. E ele também quer isso de nós. Para João que presenciou esses acontecimentos e escreveu tudo isso no Evangelho, para João há uma só forma de provar o amor, é a obediência, sendo obediente. E Jesus então demonstrou o seu amor sendo obediente. Nós precisamos mostrar também o nosso amor por Jesus com sede da sua palavra, sede da sua lei. Então o amor, segundo João, não é um simples sentimento, uma simples emoção. Amor é muito mais que isso. O amor verdadeiro se revela na obediência. Eu amo tanto que eu quero fazer a vontade dele, a sua vontade. E a gente sabe que muitas pessoas juram amor. É muito fácil na igreja o casal de noivos jurar amor, escrever os seus votos. Alguns querem escrever e dizer, outros não. Pastor, apenas a gente quer dizer sim e pronto. Mas eles fazem juras eternas, até que a morte os separe. Mas 3 anos, 4 anos depois, eles esquecem desses votos. O amor acaba. O amor verdadeiro, ele se revela na obediência, diz João. Isso é fácil ver também as crianças, os jovens, Os jovens, às vezes, os pais dizem para os filhos, meu filho, volte até a meia-noite, não fique depois do tempo, O filho de menor sai, vai na casa de um outro, anda sozinho a pé à noite, volte até a meia-noite. E o filho é 1, 2, 3, 4, ele volta ou não volta. Então os pais, as mães ficam com certo medo de ver os seus filhos na rua. Depois que eles chegam em casa, elas dizem, poxa, por que você não me ouviu? Você está me causando dor. Eu fico em casa preocupada com você. Você não me ama? Sim, eu te amo, mas você me causa dor. Quem ama não causa dor. Muitos maridos também juram amor eterno, mas causam dor na sua esposa. Muitas esposas causam dor no seu marido, a quem deveria amar. Mas Jesus então mostrou aqui um amor autêntico. E amor autêntico não é fácil. Aquele amor que tudo crê, que tudo suporta. Aquele amor que jamais acaba. Ele vem do alto, somente do alto. Então o amor verdadeiro se prova na obediência, o João está querendo dizer aqui. E não é possível ser cristão, amar plenamente, sem a ajuda do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando para os discípulos aqui, olha, logo vocês não me verão mais. Eu vou para junto do Pai, eu e o Pai somos um. Mas virá um Consolador. Como é difícil se despedir de uma pessoa querida, uma pessoa que se vai. E Jesus aqui está para ser morto, ele está se despedindo, ele sabe disso, mas os discípulos ainda não compreendem. Mas eles vão compreender em poucas horas,
Eles vão ficar tristes, desiludidos. A gente viu os discípulos de Emaús indo para casa, dizendo: olha só, você que não sabe o que aconteceu aqui no último dia. Perdemos. Perdeu, mané, como diz o ministro aquele. Jesus foi preso, foi morto. Então aqui está Jesus falando aos discípulos que ele também iria se ausentar. E como isso deve ser dolorido para Jesus também. Ele tinha 12 amigos. Nesse momento ele tinha 11. O Judas já tinha... Não, ainda não tinha, na verdade. Isso foi à tarde, na quinta. Ele tinha 12 amigos que ele acreditava. E ele sabia que ele seria traído por esses 12. Os 12 iriam virar as costas para ele. Mas isso estava escrito na palavra, que nenhum deles se perderia, naquela noite pelo menos. E Jesus está se despedindo. Como é difícil se despedir. A família Lin se despediu ontem, né? É difícil. A situação é bem complicada. É o que acontece, eu sempre digo, é o que acontece na rodoviária. A rodoviária é o lugar dos últimos tchauz, né? De contemplar a janela e de ver aquele ônibus partir. E o sepultamento de um ente querido também, aquela saída do velório, aquela procissão até o cemitério, é a despedida. Pois é isso que está acontecendo aqui. Mas Jesus diz algo interessante para eles. Jesus diz: olha, eu tenho que ir, porque quando eu for, o Pai vai enviar o Consolador. E eu digo para a família Lim que não tem outro Consolador a não ser Deus, o Espírito Santo. As pessoas, a presença física das pessoas também é muito importante, mas é Deus que nos dá o consolo nesses momentos. Consolador, ajudador, paráclito do grego. E olha que coisa interessantíssima que eu descobri, se a gente vai analisar o que significa no grego o paráclito. O paráclito é um ajudador, é no sentido de um advogado de defesa. Você cometeu algum crime, então vem um advogado para te defender. Como é bom que a gente tenha um advogado para nos defender. Esse pode ser o paráclito. Mas o paráclito também pode ser uma pessoa. Eu estou no tribunal para ser julgado e condenado, e de repente aparece uma pessoa, uma testemunha, e que testemunha ao meu favor, e ela me ajuda. Pasmem, mas paráclito também pode ser um animador. Ânimo. Somente Deus nos dá ânimo. E eu descobri uma coisa bem interessante, uma conexão bacana de se fazer. 1921, Primeira Guerra Mundial. É mundo. Todos os países mandam os seus efetivos para lutarem. A Europa está em guerra. Estados Unidos, seu comando vê que os seus soldados estão tristes, estão desanimados. Era muito tempo de guerra, eles estão longe de casa, não havia comunicação, não havia tecnologia como tem hoje. Hoje nós temos comunicação 100%. Vocês sabem o que é que o governo americano fez para animar os seus soldados? Fez um convênio com a Coca-Cola e enviou Coca-Cola para todo o mundo aonde existia soldado americano. E a Coca-Cola era e é até hoje o maior símbolo da América do Norte. Ela está em quase todos os países do mundo, parece que a Coreia do Norte e mais um ou outro. Os soldados podiam tomar a Coca-Cola, lembrar da sua pátria, lembrar da sua nação, lembrar que tinha mais Coca-Cola esperando por eles. A Coca-Cola era um remédio. Ela inicialmente foi concebida como um remédio. Nas farmácias, se você estava estufado, se você estava com algum problema digestivo, com o gás você arrotava e aquilo era visto como um remédio. A Coca-Cola animou os soldados americanos. A Coca-Cola foi o ajudador, o auxiliador, o paráclito. Voltando agora a 1951-52, Guerra da Coreia. Estados Unidos
vir novamente os seus soldados, tristes, desanimados, longe de casa. E ele disse: olha, nós temos que mandar alguém lá para animar estes soldados. Sabe quem mandaram? Marilyn Monroe. Ela foi lá, fez diversos shows, parece que mais de 60 shows em toda a Europa, onde havia soldados americanos. Tem fotos ali na internet, mas ela estava bem vestida, ela cantava, ela contava piadas, e a gente via assim milhares de soldados contentes vendo o maior símbolo da América do Norte, Marilyn Monroe. E ela deu um tchauzinho dizendo: até breve, nos vemos nos Estados Unidos. Gente, não tem quem não ficou animado com a presença dela. Quem é o nosso Paráclito? Quem é o nosso ajudador? Quem é o nosso consolador? Deus, o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Então o Espírito vem a nós para tirar o desânimo, vem nos animar para nós enfrentarmos os desafios da vida. A vida derrotada passa a ser substituída por uma vida vitoriosa. Assim como foram vitoriosos aqueles que foram animados lá na Primeira Guerra Mundial, também na Guerra da Coreia, agora mais recentemente. Tivemos a Segunda Guerra antes, depois tivemos o Vietnã em 69, final da década de 60, mas sempre o soldado precisava ser motivado, alegrado, precisava ser mostrado para ele o que tinha na sua terra e o que esperava lá nos Estados Unidos. E nós sabemos o que nós temos no céu e o que nos espera. Quem acompanhou as últimas 2 semanas os estudos sobre Apocalipse viu, tem um lugar maravilhoso nos esperando, e ele é só nosso, e ninguém vai nos tirar, mas precisamos ficar com armas em punho. Estamos em guerra contra o inimigo maligno, ele está tentando nos derrotar a todo momento, mas enquanto ele não nos derrota, Deus vai nos alimentando. Deus manda para nós, não a Coca-Cola, mas o vinho, o pão e o vinho, o corpo e sangue. Não a Marilyn Monroe, mas alguém tão belo quanto ela, o olhar de Jesus por cada um de nós. Ele que nos buscou lá no batismo, Ele nos ampara, nos orienta e Ele nos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em nós no batismo e Ele fez morada. O Espírito Santo está em você? É uma pergunta que você deve fazer. Como você tem vivido? Você tem tirado um tempo para alimentar esse Espírito? Porque alguém disse que nós temos dentro de nós um cordeiro e um lobo, e eles estão brigando. E sabe quem ganha? Aquele a quem você alimenta mais. Vamos engordar o cordeiro e vamos matar de fome o lobo. E o cordeiro se alimenta da palavra de Deus. E o lobo não se alimenta da palavra de Deus. Ele definha. Alimentando o cordeiro com a palavra de Deus, tirando um tempo para Deus agir na nossa vida, fazendo o nosso exercício diário, ou também perdoando, amando, lendo a Bíblia, orando, participando dos cultos, nós engordamos o nosso cordeiro e matamos o lobo. O cordeiro é Cristo, Ele é alimentado, Ele é capaz de tudo. Então, a melhor forma de demonstrar amor é a obediência. Vamos ser obedientes quando o apóstolo diz: não deixemos de nos congregar, como muitos fazem, mas aproveitemos todas as oportunidades. Oremos, vamos dedicar parte do nosso tempo barulhento e apressado para Deus. No silêncio e na oração, você será capacitado a vencer todas as lutas diárias e engordar o cordeiro. Que Deus abençoe cada um de vocês neste momento. Amém. Eu disse que o coral ia cantar hoje. Coral, por favor, vamos cantar.